Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Renato Alves, corretor e designer de interiores aqui em Orlando, e hoje eu vou mostrar essa casa maravilhosa para vocês. Ela está no mercado por 2.989.000. Ela tem 5 quartos, 7 banheiros, mais de 600 metros quadrados, e ela é um listing, ou seja, uma casa que está sendo vendida pela minha amiga Bruna Sereno. E ela vai apresentar a casa para nós hoje. Ó, deixa eu te contar uma coisa. A gente vai fazer de conta que eu acabei de encontrar ela. Então, assim, você vai ver todo o teatro, né? Mas nós já estamos batendo papo aqui na casa já faz um tempão. Vamos lá, então, depois da vinheta. Vocês? Melhor agora! Muito obrigado de mostrar essa casa pra gente. Não, eu tô muito feliz em mostrar a casa aqui em Lake Nona, né? Essa é a casa mesmo. Mas mais feliz em te ver. Ai, obrigado, querida. Parece que ela teve filho. Olha isso, gente. Nem parece que ela teve filho. Ela malha, ela faz de tudo. Essa mulher é a Mulher Maravilha. É, eu gosto. E aí? Tudo bom? Tudo. E aí, me conta. Olha só, essa é uma casa da Toll Brothers. Né? Eu Toll gosto Brothers. muito da Toll Brothers, porque eles têm os acabamentos mais refinados, né? Dá para você customizar com acabamentos melhores do que a grande maioria das construtoras. E essa é uma casa muito clássica deles, né? Porque eles fizeram em vários condomínios essa casa, porque é uma casa muito procurada, as pessoas realmente gostam, os americanos, os brasileiros. E o que eu mais gosto é porque aqui logo na entrada você consegue já ter uma ideia do visual da casa, pé direito duplo, luz natural, essa vista que já te leva diretamente para o lago. Então, assim, é uma casa que as pessoas gostam muito por conta disso, né? Por trazer essa leveza de luz natural e essa vista. Não, se você entra, assim que você entra, você já vê o reflexo da água, né? Já vê o reflexo da água. Lindíssimo, lindíssimo. E tem uma escada Dupla, né? Com uma entrada para a direita, uma entrada para a esquerda. E isso aqui é uma coisa da Toll Brothers mesmo, né? Você escolhe a cor, você customiza, você escolhe a cor, você escolhe a cor do balaústre, o sapato do balaústre. Então, assim, não são todas as construtoras, como você disse, que tem. Inclusive, assim, olha o rodapé, que lindo. Não é aquele rodapé baixinho, né? É um rodapé de... E é trabalhado, né? Não é nem aquele reto, nem o baixinho. Ele ainda tem esse desenho aí no fim do rodapé. Isso mesmo. Então vamos lá, a gente vai para a direita ou para a esquerda? Vamos para a nossa direita? Para a nossa direita. Na nossa direita. Olha só, aqui é muito bacana porque a gente tem nessa casa 2 offices. Eu acho que para você o Alex ia funcionar também. Para mim e para o Paulo a mesma coisa. Então aqui a gente já tem um escritório, que dá para fazer um escritório. Então assim, no primeiro andar, às vezes se recebe gente, já entra dentro da casa, não precisa nem entrar dentro da intimidade da casa. Pé direito alto, iluminada. Eu acho que o pé direito aqui deve ser o quê? 12 pés? Deve ser 12. 12 pés, Sim. 12 pés, vem com ponto no centro. Para iluminação. É, um ótimo office, com porta de vidro. E é legal porque a gente fez bastante imagens com inteligência artificial. Agora a gente está usando e abusando, né, da inteligência artificial. Realmente, aqui já é uma suíte. Então, o que é bacana aqui? A Master Suite aqui embaixo e também tem esse quarto
que dá para ser, se fosse no meu caso, é o quarto da Manuela, mas pode ser quarto de guest, pode ser de funcionário, então aqui acaba sendo um quarto suporte. Que legal. Sim. Quantos anos a Manuela tá? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Foi a sua primeira, né? Foi minha primeira. E me conta, como é que foi? Olha, eu falo assim, se eu soubesse que era tão bom, teria tido antes. É? Eu tive com 39 anos. 38, agora eu tô com 39. E eu não queria ser mãe, né? Eu não queria ser mãe. O Paulo já tinha 2, o Henrico e a Valentina, e eu já considero eles como filhos. E eu falo que quando Jesus entrou na minha vida, me despertou a vontade. A gente começou a ter o Paulo vasectomizado. Nossa, isso é um resumo. Paulo vasectomizado, e o Paulo sempre quis ter filha. Desde quando a gente começou a se relacionar. E eu não queria. Falava, não, sabe aquela coisa de workaholic, quero trabalhar, quero conquistar. Exato. Muito. Mulher Maravilha, né? E daí, depois que eu encontrei Jesus, Jesus começou a me ministrar, né? E daí eu tive a vontade, e daí a gente começou no trabalho de tentar a FIV, porque o Paulo não era vasectomizado, enfim, deu certo. Deu. Na primeira tentativa, um único embrião, a Manuela nasceu. Nossa, Então, milagre. Milagre, Né? milagre. E dizem que, assim, quando você tem um filho, abre uma parte do seu coração que você até aí não conhecia. Não conhecia. Não é? É verdade. Que é diferente. Me trouxe mansidão. Eu sou uma pessoa acelerada, energética, me trouxe mais mansidão, mais paciência. Não, assim, o que mudou, fala assim, o que você vai sentir de amor pelo próximo é o que você vai saber o que Jesus ama os filhos, o mais próximo do amor de Jesus. Sabe, é um amor que não acaba, todo dia uma coisa nova. Eu lembro quando ela fez 1 mês, eu comecei a chorar pro Paulo, o hormônio, ela tá crescendo, ela tinha 1 mês de vida. Eu falo assim, Bruna, cada fase é maravilhosa, curte cada fase. E é Curte verdade. cada fase. É verdade. Que legal, que bom. Então esse seria o quarto da Manuela. Tá bom, o quarto da Manuela. Esse seria o quarto da Manuela. Que fica perto porque tem uma suíte, A master aqui embaixo. Entendi. É isso aí. Legal. Então, para quem tem bebê, ou para quem realmente quer ter o guest que recebe gente e ficar aqui embaixo, mais perto da cozinha, tudo, esse quarto é perfeito. Tá ótimo. E esse é o banheiro. Esse é o banheiro. Já vem com o quartzo. Com com eles vidro. colocaram azulejo até lá em cima. Até lá né? em cima. Que alto. Alto. Super alto. E tem um nicho de shampoo. Que bom. Fizeram a válvula do lado de cá e o chuveiro do lado de lá. Senão você tem que ligar e sair correndo, né? Não, nem me fala. As casas americanas é uma coisa. Às vezes tem essa... Quando nós vamos fazer reforma, nós mudamos. Nós colocamos a válvula num outro lugar. Porque quando você abre, né, vem aquela água gelada em cima de você. Claro. Né? Aí você abre e deixa molha todo o banheiro. Deixa esquentar. Aqui é um closet, né? Isso. Olha a prateleira, não é aquele arame, né? É bem Toll Brothers, né? Eles colocam sempre as prateleiras assim. Linda a prateleira em vez daquele arame branco que tem, né? É um acabamento tão simples e faz tanta diferença. Aqui a gente já tem mais 2 espaços para carro. Então tem carro dos 2 lados. Aqui são 2. Tem 2 garagens. Tem 2 garagens, tá 2 carros cada um em cada lado. Tá, então 2 carros aqui e 2 carros do outro lado. Isso aí. E que bom que não são as portas pra frente da rua, né? Que fica feio. Você pra olha lá. as janelas, parece que é dentro da casa, né? Também muito legal. E aqui, né, aqui a casa é bem grande, o pessoal vai ver, mas a garagem também é um espaço extra que você não precisa de 2, com 4 carros, dá pra fazer coisas, né? Dá pra fazer uma academia. Uma academia, mas aqui essa casa, ela tem um espaço pra isso. Mas às vezes se trabalha, quer alguma coisa extra ainda. É verdade. Dá pra fazer. Então aqui a gente tem a lavanderia. Aqui? Aqui a gente tem a lavanderia. Nossa. Bonita, né? Enorme. Enorme. Parece... É maior que alguns quartos de... Aqui. Se fosse um estúdio em São Paulo, era só isso. Olha só, põe as máquinas ali, tem 2 balcões, uma pia, né, que os brasileiros adoram, né, esse tanque. Esse é bem... É prático, né? Prático. O pessoal fala assim, aonde que vai lavar os tênis? Aonde que você lava os seus tênis?
Eu coloco na máquina de lavar. Lavar. É assim que a gente lava. É isso aí. Se é um tênis muito delicado, às vezes eu lavo na mão, assim, com mais escovinha. Mas aí tem que lavar aqui mesmo. Tem que lavar aqui. Senão tem que lavar no banheiro, né? Senão tem que lavar em banheiro, E tem um gabinete à vontade. Né? Ali eu falei assim, gente, o que é isso aqui? É pra entrada do... Você sabe por que tem água? Não. Aqui é pra secadora, né? Porque as secadoras agora, elas têm aquela função de vapor. Que você coloca e faz o vapor. Que ela tira os wrinkles. Exato, tira os amassados. Então tem que ligar a água na secadora. Faz sentido, faz sentido. Ligar a água na secadora. Porque daí ela joga aquele... Sim. Né? Aprendi que tem esse anti-wrinkle semana passada. É? Na sua máquina que Na você minha já tem um máquina, monte de tempo, né? Aqui tem e aqui mais. é a outra garagem. A outra garagem. Não, e é alto, né? Então aqui... Você sabe que eu tive um cliente que nós olhamos mais ou menos umas 15 casas. Caraca. E ele queria que tivesse um teto alto na garagem, porque ele ia pôr um elevador. Um elevador de carro. Pra pôr um carro em cima do outro. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Bastante gente que coleciona carro. Eu sei porque o Paulo é apaixonado por carro, né? O meu marido. Então, ele, na outra casa que a gente tinha, ele tava olhando pra colocar um lift pra conseguir colocar todos os carros dentro da garagem. Então vamos lá ver agora aquela parte ali. Nossa, é linda mesmo a vista, né, Bruno? Não, e o sol se põe aqui. Ele se põe aqui mais pro lado, assim. Não, é lindo. Então aqui do lado direito a gente já tem a Master Suite. Você quer começar pela Master? Vamos sim. Então aqui a gente já tem a Master Suite. Que também, olha a vista da Master Suite. Gente. Então, e a sua casa também tem um lado no fundo? Você vai lá. Vou deixar pra você cozinhar. Tá bom. Olha só, que delícia. É gostoso, né? É maravilhoso. Esse terreno é privilegiado. Super alto. Super alto, já tem as molduras. E aqui deve ser um banheiro espetacular, né? Pelo jeito. Sim. Tem dois closets, um do lado de cá, um do lado de lá. Isso, então, dele e dela, que é legal também que todos o trabalho, todos os acabamentos da Paul Brothers, eles entregam para essa madeira. Né, que é um diferencial deles, que não é aquela de... Né, arame, né? O arame. Mas eu pensei que era só aqui, olha, vai até aqui o fundo. É lógico, Bruna, alguém que compra essa casa vai tirar isso aqui, vai fazer um closet. Vai fazer um closet. Tem que fazer um closet. Quando que você acha que fica pra... Não, daí você tem que me falar, eu não trabalho com isso. Mas assim, chuta o valor. Assim, pra deixar ela igual a casa modelo. Se eu fizer, fica melhor que a casa modelo. Mas assim, melhor que a casa modelo. Quanto que você acha? Uns 20 mil, uns 30 mil? Tô viajando. Eu sei mesmo. Uns 200 mil. 200 mil. Uma casa de 600 metros quadrados pra você mobiliar, fazer... não, mas nós falamos todos os closets. Não, toda a casa inteira. A casa inteira. Não, 30 mil. Não, 30 mil é... Só, tá. Não, a gente geralmente não faz closet, a não ser que o cliente queira. Nós não fazemos closets assim, com essas empresas que vêm e planeja tudo e faz, porque fica muito caro. Certo. Né? Geralmente eles querem que compre esses modulados. Tipo, a IKEA... Nós fizemos um que nós pintamos as paredes de preto, colocamos os gabinetes brancos. Aí eu pedi pro o pessoal que trabalha comigo tampar os buraquinhos com massa. Sei. E pintar, e colocamos luzes e não sei o quê. Ficou perfeito. Espetacular. Espetacular. Tem que pensar. E não fica 8 mil. Caraca. Fica 8 mil. É isso aí. Agora, a casa inteira, pra gente a casa inteira. fazer design e decorar a casa inteira, uns 200. Mas aí fica assim... Sim. O top do top. Não, merece, né? Uma casa assim... Porque assim,
ela já é bonita do jeito que tá, Aham. mas falta, né, coisa. Não, com certeza. Falta, por exemplo, ela é feita para você comprar desse jeito, depois você vem e coloca o seu Colocar as os cortinas, papéis de parede, aham. às vezes vai querer, por exemplo, adicionar azulejos Aham. e outras coisas. Não, a mas gente comprou nossa casa pronta, nova, e ainda assim não termina, né? não termina. Não termina nunca. Daí a gente, vamos colocar isso, e agora isso. Qual que é o próximo? Né? É o que o americano gosta, todo summer project. Né? Exato. Sempre tem uma coisa a mais para fazer na casa. É. Então, mas é isso, se a casa é nossa, né? E a banheira, assim, super bonita, super funda, né? É funda. Uhum. Funda. E esse chuveiro, Bruna? Olha isso. Aqui em cima, né? Nossa, super. Ó, tem 2, tá vendo? Olha, parede. Eu nunca tinha visto o azulejo de soapstone, que é aquela pedra sabão. Me explica. Isso aqui é. chama pedra sabão? Chama soapstone. Sobe. Soap. A pedra sabão. Soapstone. Ah. E aí eles cortaram o azulejo dela e colocaram. Então, olha só que lindo que ficou. E é melhor porque isso daqui não é tão. Não derrapa tanto, né? Pra Não, isso. Não, é mais pelo look. Tá bom. né? Mais pelo baixo, look. né? Geralmente no chão os americanos colocam um mosaico. Uhum. Por quê? Porque é muito difícil você fazer a caída com uma peça larga, chata. Então, eles fazem a caída com o concreto, aí eles colocam esse mosaico, e como ele é de pedrinhas, ele faz o movimento que você quiser. Certo. E você vê, eles fizeram, esse daqui é o soapstone, Aham. mesmo da parede, e Aham. esse aqui é um quartzo preto. Certo. E olha que Pra dar esse movimento, pra não ficar tão. lindo, né? Que legal. Lindo de morrer. E esse vidro aqui, não precisa nem de porta. É um spa, né? É um spa. É um spa. É um spa. E o lado dele e dela, que é importante também, né? É. Pra gente. Hoje pode ser dele, dela e dela. Dele, E às vezes exatamente. tem homem que usa maquiagem, né? Tem. Pô, mas hoje muito. vai ser muito. disputado aqui. Tem mais vaidoso, com É. certeza. Eu tenho vários clientes que eles falam assim, eu tenho mais roupa que a minha mulher. Não, Paulo, tem mais É? sapato e tênis do que eu. É? Ah. Então, tá vendo? Olha só. Mas é isso mesmo. E tem um controle de ar-condicionado Tem. pra suíte? Tem, é separado. Porque tem um no corredor, eu Tem vi. no corredor, é isso aí, é separado pra cá. Olha só, então tem uma máquina Só pra só cá. pra suíte. É, separado. Gente, muito bom. E eu não consigo parar de olhar pra essa vista aí. É bonito mesmo. É. E olha só essa torre da lareira. Não, aqui é muito imponente, né? Você, com as suas criações, ia ficar tão bonito, né? O que eu você faria aqui? Hoje, por exemplo, essa casa aqui tem muitas paredes, né? Muitas. Para todo lugar que você olha tem parede. Certo. Então, na escola de design, a gente aprende que elas são nuas, são paredes nuas. Então, elas têm que ser vestidas. Certo. Hoje, o que as pessoas Mas em estão todas fazendo, as paredes? quase todas, então nós colocamos bozerie, né? Aquelas molduras de bozerie. Então, a gente faz com moldura de bozerie. Ali no hall, eu peguei uma casa em Celebration, nós fizemos ela inteirinha até o teto de shiplap. Aquelas madeiras assim, Certo. pintadas de uma outra cor. Cor. Ficou fantástico. Agora aqui eu faria um tratamento de bozerie, pintaria ela de outra cor. Porque assim, a pedra é tão caro e se você enjoar, É difícil. né? Então assim, O Bozerie, ele é dá mais pra- fácil. lá nos anos 70 eles colocavam pedra até lá em cima. Hoje tá Aham. todo mundo arrancando, Pedra, né? né? E Então, pô, mas em todas as paredes, você colocaria hoje? o bozerie faria. Todas? Jura? Todas, faria. Aí você faz com os desenhos assim, Aham. em ângulo e tal. Mas E assim, papel de parede? bem leve também. Papel de parede Também. também. Você sabe que na minha casa, é isso que eu falei, né? Não termina nunca. E tem as paredes brancas. A gente assim, gente, o que a gente vai fazer aqui? Né? E precisa dar um acabamento. Porque ela parece que ela tá Faltando não alguma coisa. terminada. Não, e qualquer coisa você passa suja, né? A gente com maquiagem passa a mão suja. Suja. E essa cozinha aqui, gente. É. E olha, aqui seria uma sala gigantesca, generosa, né?
Aqui eu nem colocaria sala de jantar. Aqui acho que na casa modelo tem um sofás redondo, assim, que né? eles se encontram, é isso aí. E a mesa de jantar lá, né? E aqui a cozinha. Deixaria livre, né? Porque aqui é muito grande, olha. É muito grande. Aqui dá para colocar uma mesa para 12 pessoas. Você colocaria retangular mesmo. Retangular. Não, ainda mais pela vista. Olha que dia lindo. E não tem filtro, né? Não, sem filtro. Quando a sala é quadrada, daí a gente põe redonda. Mas não fica bom redonda numa sala retangular, Quando a sala é quadrada, redonda. Ah, legal. Porque assim ela é quadrada, e aí quando você põe uma comprida, ela bate aqui, né? Certo. Então quando você põe a redonda, ela fica com espaço. E agora nessa daqui. Retangular. Tem que ser uma mesa retangular. E dá pra pôr aqui de 12 cadeiras, né? Imagina as cortinas. A cortina é bonita, né? E aqui, olha só, tem o segundo andar, né? De gabinetes que é só pra passar um pano. Tirar o pó. É só pra decoração. Pra decoração. Né? Deixa uma taça, um vasinho ou outro, ainda mais porque tem o fio de LED, de iluminação. À noite fica bonito, né? De você apagar as luzes e ter essa iluminação por baixo e por cima, fica bonito. Você tá recebendo amigos e tal. E assim, dá pra guardar as coisas que você usa uma vez por ano só. Coisa de Natal, de Thanksgiving. Você põe tudo nos lugares mais altos, porque precisa de uma escada, né? Precisa. Precisa de uma escada. Mas eu gostei da cor do gabinete. É um gelo, né? No Brasil eles falavam que é gelo. Assim, o que é cor de gelo? Vai saber o que é cor de gelo. Né? Mas no Brasil eles chamam gelo, mas é um off-white. É um off-white, eu acho. Né? Um off-white, um tonzinho assim de cinza. E esse fogão maravilhoso? Esse fogão, falam pra quem gosta de cozinhar, gosta de fogão a gás. E é da Jen Eyre, é uma marca americana, né? De luxo. De luxo, E 6 bocas e ainda, quem gosta, né? Tem essa chapa, que é bem prático, sabe? Olha porque só. não é na questão de sujeira, tudo. Às vezes tira a gordura, isso, né? Fica fácil, Para hambúrgueres, essas coisas. Olha os botões. Não, ela é bem bonita. Os controles, olha aqui de dourado, né? Dourado. E esse aqui, né? Esse aqui é aquele que não deixa a marca da impressão digital. E eu acho super legal que tem 2 fornos, né? Tem um pequenininho aqui e um maior. O que eu comprei para minha casa tem 3 fornos. Tem 3? Um aqui, daí tem um pequenininho aqui, mais um pequenininho embaixo. Mesmo? E o que você mais gosta de cozinhar? Eu gosto de fazer doce, mas eu não como. Você não come doce? Eu assim, se você colocar para mim sei lá, assim, um pedaço de pudim, uma coxinha, eu vou na coxinha. Falar, só pode escolher eu vou na coxinha. Não, é que você falou a coxinha, eu ia na coxinha também. Ou se você colocar um pastel e um pudim, eu vou no pastel. Então, assim, eu gosto de fazer doce, pudim, pavlova, esses doces brasileiros. Quanto mais difícil, mais gostoso de fazer. Mas, assim, eu como um pedacinho. Agora, se fizer coxinha, eu sou capaz de comer a bandeja toda de coxinha, que eu sou apaixonado. E o Alex não gosta de coxinha. Não gosta? Não gosta. Por que ele gosta de comida brasileira? Ele gosta de feijão. De feijão? Mas ele come separado. Você põe arroz com feijão, ele come arroz sozinho, depois o feijão ele come como se fosse uma sopa. Uma sopa de feijão. De colher, assim, Uau, E ele gosta de feijoada, ele gosta de quase todas as comidas. E você faz? Eu faço. Faz? Não muito pesada, assim, né? Mas é aquela mais leve, de carnes mais leves. Porque é assim, quando você é jovem, você pode comer o que você quiser, mas você não tem dinheiro. Né? Aí, quando você fica velho, você tem dinheiro, mas você não pode comer, que você passa mal. Saúde. Entendeu? É desse jeito. E aqui, Bruna? Olha o micro-ondas, que bonitinho. O que é isso aqui? Aqui é o pantry, a despensa. Olha que despensa enorme. Olha Gente, enorme mesmo. Enorme. Dá pra fazer uma butler's pantry aqui. Dá pra fazer ela toda de gabinete. Toda. Né? Se quiser ou não, ou deixa assim. Olha, tá cheirando a madeira, tá com cheiro de sauna. Ninguém
Nunca ninguém morou, né? Os clientes compraram, eles iam morar aqui, só que decidiram ficar onde que eles estão hoje. Então a casa tá novinha, assim, para uma família grande, uma família que tem filhos, além da localização, né? Que A gente nem falou mais. traz a família do Brasil, e aí vem os amigos. Ah, não, essa casa para receber amigos, olha isso. Para receber, chamar. Tem 7 banheiros, né? 7 Aqui já tem um banheiros. lavabo. Aqui é um lavabo. Só vou abrir aqui, não vou entrar muito. Aqui é um lavabo. Bem generoso, né? É. Bem grande, com a pia de pedestal. Aqui é um storage. Eu não sei se você já foi em alguma casa modelo que eles fizeram isso daqui como quartinho dos cachorros. Já. Que eles cortaram aqui. Você viu isso? Em alguma casa? Eu acho que foi daqui mesmo. Será? Que eles fizeram meia porta. É. E daí aqui eles fizeram uma área de cachorro super legal. Então eles ficam aqui, mas você fica olhando, sabe? Se tiver que assim, uma visita. Ou cachorro que morde, né? Tem cachorro que morde, que você tem que, não pode deixar. E quer deixar dentro de casa. Ou às vezes para ele dormir enquanto você sai. Melhor do que colocar numa gaiola. Então vamos lá. Você vai por aqui, eu vou por aqui, tá? A gente se encontra lá em cima. Escadas da Era Dourada, né? Vamos pisar juntos. Olha essa vista. Esse pé direito duplo é bonito, né? Você gosta? Eu gosto. Assim, nas áreas comuns. Né? Pra quarto, assim, eu acho muito... Too much. Não é aconchegante. Um quarto tem que ser um pouquinho mais baixo. Mas essa ponte aqui, né? Os americanos chamam de bridge. É uma bridge. É linda, né? Com esses... E o bom é que quando é assim, a criança não consegue subir, porque ela escorrega. Verdade. Agora, se é fechado assim, ela vai pondo o pé. E você sabe que tem casas aqui, nossa, bom você mencionar, que elas são mais... Que esse acabamento é mais moderno, que é um fio de... Essa a criança sobe. Não, é perigosíssimo. Essa a criança sobe. Muito. Você me falando, ela é bonita para quem gosta, esse ar mais moderno. Ou não tem mais criança. Mas exatamente isso eu vi. Esse aqui a criança não consegue subir. De jeito nenhum, ele não tem força. Não tem força. Então ele não tem força. Vamos lá ver os quartos? Vamos. Aqui em cima a gente tem mais 3 quartos, 3 suítes. 3 suítes. São todos suítes. São todos suítes. Tá. E é bom, né? Agora os americanos aprenderam que suíte é importante, né? Então a gente tem, 2 suítes, uma para cada lado. Então praticamente ao mesmo tamanho, com o closet, né? Com banheiro, tudo branquinho com branquinho, tá vendo? Quartzo branco, com gabinete branco, azulejo do chão ao teto. Que legal. E é grande, né? É assim, espaçoso o quarto. Cabe uma cama king. Cabe, tranquilo. Cabe uma cama king. E eles fizeram... Fizeram o chuveiro aqui. Com azulejo todo. Com azulejo. E aqui a peça de quartzo. Olha que engraçado, eu nunca tinha reparado que no banheiro eles fazem mosaico. Olha, todos agora eu vou olhar. Agora você não vai mais esquecer. Não. E fizeram fechado também com nicho de shampoo. O legal dessa casa é que ela não tem 0 carpete. Então, aqui, né? E esse piso é engineer hardwood. Né? Ele é uma madeira. É uma madeira mesmo. Isso. E daí aqui a gente tem outra suíte. Igualzinho, mesmos acabamentos, mesmo o closet só é um pouco maior, né? Que é um walk-in closet. E aqui tem a vista do lago, né? E essa é uma briga para saber quem é que vai ficar aqui, né? Não, e aqui é muito legal essa região, porque ela é próxima a tudo. Tudo. Então, assim, aqui a gente está a 15 minutos do aeroporto. Então, né? Para quem vai direto e volta, né? Para quem viaja. E é muito bom. Os clientes, né, que ainda tem coisas no Brasil e a esposa ainda fica aqui, né, geralmente, que sempre tá viajando. Muito legal. E esse aqui é um loft. Um loft, sala de TV, já tem um lugar para TV aqui, né? Para colocar a TV no... E você tem TV grande? Eu tenho.
Quantas polegadas? Acho que 120. Não sei. O meu cliente comprou uma de 100 do tamanho dessa parede. A gente tem na sala principal uma bem grande. Uma enorme. Só que eu não assisto muito TV. Eu não sou muito de TV, não. Eu assisto só YouTube. Só YouTube. E programas de... E séries, né? Séries de Netflix. Eu assisto. Aqui é um banheiro flex, né? Porque ele é tanto... Eu falo uma suíte, mas é porque você pode colocar uma porta aqui, realmente transformar esse lado mais privativo. Mas esse banheiro é um banheiro social, né? Para a área aqui de cima. Pra área de cima. Para a área aqui de cima também, porque tem mais 2 salas enormes, é onde que eu falei que é o segundo escritório, que você vai ver, que é muito bacana. Então, esse banheiro, ele é estratégico, né? Às vezes as pessoas perguntam, para que ter um banheiro pro loft? Você vai fazer, os filhos vão fazer uma sessão de cinema e pizza com os amigos todos. Aí tem que entrar no quarto para entrar no banheiro. Esse não. Esse não. Você fecha essa porta, eles podem entrar aqui. É isso aí. Né? E esse daqui tem também a janela ali. Janela. E o vaso escondidinho. Sim. Legal. Sim. É uma planta muito bacana. Então aqui dá para fazer um super loft. Dá, nossa, é grande até. É muito grande, né? Se colocar a TV ali, dá para pôr o sofá aqui, ainda sobra aqui para pôr mesas para estudar, coisas de leitura. Mas olha aqui, ó. Esse seria um segundo escritório. Que tem uma porta até de vidro, olha aqui. Se você colocar um closet aqui, ele vira outro quarto. Outro quarto. Né? Daí vira um sexto quarto. 6. Mas é ótimo o segundo office. Né? Com janela gigantesco. Dá pra fazer a área de estudo dos filhos, você faz homeschooling. Homeschooling, E aqui, ó, é onde você ia fazer sua academia. Ou fazer sua sala de cinema para você assistir seu YouTube de manhã. Eu acho que eu faria sala de cinema Sala de cinema aqui. Porque dá para deixar tudo escurinho, fecha tudo. Ali tá tudo aberto, né? Ali faria uma sala de TV também, mas olha só. Mas aqui dá pra fazer muita coisa. É muito grande. E aqui já tem os speakers preparados. E o lugar pro projetor, ó. Realmente eles fizeram com a ideia de cinema. No entanto, tem todo o cabeamento, tudo. Mas aqui é tão flex, né, que dá para você fazer o que você quiser. Estúdio de música, área de balé, se suas filhas dançam. Tem muita coisa que dá para fazer aqui. E olha só, Bruna, as casas, algumas têm piscina, né? A pessoa pode colocar piscina aqui, não pode? Dá pra fazer uma super piscina aqui. E algumas não tem, só tem a gaiola mesmo, porque nem todo mundo quer piscina. Nem todo mundo. O latino brasileiro, ele gosta, né? Ainda mais porque tá na Flórida. E uma coisa que eu acho, e eu quero saber a sua opinião também, eu acho que a piscina valoriza as casas, é mais fácil de vender, é mais fácil de alugar, na minha percepção. É um ponto positivo quando o cliente está construindo a casa, está colocar a piscina. Eu vejo que tem uma... Não pode, por exemplo, colocar a piscina e querer vender o ano que vem. Porque a piscina você gasta bastante. E não valoriza... talvez não valoriza tudo que você gastou. Mas se você ficar uns 3, 4 anos na casa, ela é muito mais fácil de vender. Porque quase toda casa tem piscina. Não é? Então a pessoa pensa em comprar uma casa, só se for uma localização que ela quer demais e não tem piscina, ela compra sem piscina, mas com piscina vende mais rápido, aluga mais rápido. Não, eu lembro que na época da pandemia, gente, não tinha casa com piscina para alugar, não tinha, era uma vender. Para vender. Você viu aquele pássaro lá que ele mergulha? Eu vi, olha lá dentro, só sai com a cabecinha. Olha lá, Dani, mostra. Tá lá no pontinho. É que ele mergulhou, onde vai ser a cabecinha. Onde ele vai sair. Nossa, que mergulho. Que fôlego, né? Ele mergulha, e ele come peixe mesmo. Olha, só saiu uma bolha ali, acho que ele soltou ar. Nossa, gente. Ali, ó. Olha lá. Nossa, ainda voltou. Ele saiu de lá e tá ali, ó. Tá ainda, dá pra ver.
Vai sair. Olha, Ó, saiu. nadando. Que lindo, né? Natureza é linda, né? É, olha lá no fundo. Vamos lá então? Acho que agora só falta nós olharmos a área A externa. área externa. Mas o bom dessas casas é que você faz todos os passos que você precisa, né? Você anda, porque é grande. Você gosta de Sobe casa escada. grande? Eu gosto de casa grande. Eu gosto de casa assim, com pé direito Duplo. duplo. Eu acho E que ela... bastante luz. Eu sou alucinada com luz natural. Alucinada. Você sabe que quando a gente foi pro escritório novo, eu demorei muito tempo, eu demorei quase 2 anos para encontrar quando eu decidi mudar. Porque eu queria luz natural. Eu tenho uma coisa com luz natural, eu gosto muito de nascer do sol. Eu gosto, por mais que o pôr do sol é mais valorizado, né? Eu gosto do nascer do sol, eu adoro acordar cedo, ver a luz do sol, sair. Eu também. Então, eu gosto de ver amanhecendo. Eu amo também. Nossa, que delícia. Olha que dia. É. E assim um lanai super generoso, né? É. Olha. Dá pra fazer muita coisa Dá, dele. Dá pra estender, né? Às dá vezes pra quer um estender, pergolado. pôr a piscina, um pergolado, fazer uma cozinha aqui, dá pra pôr um jogo de sofá, uma mesa pra almoçar. E aqui ainda tem o banheiro pool bath, que muitas casas não tem. Então tem um banheiro lá. Ah, esse é o 7º banheiro. É. Ah, entendi. Então, eu ia perguntar onde que é o 7º banheiro. É aqui, então, as crianças, né, quando fizer a piscina, tudo, como você vê, nas casas ao lado, as piscinas bonitas, então dá para fazer algo até mais bonito ainda, porque o terreno é longo, a casa é longa, né? É comprida, então dá para fazer uma coisa bem bacana. Dá pra fazer com a borda infinita para você olhar, né? A água caindo assim para. E lindas as casas aqui também, né? Aqui é um condomínio fechado. É um condomínio 100% fechado, no entanto, né, eu te passei o código para entrar no condomínio. E a localização aqui, ela é muito privilegiada porque, assim, todas as escolas públicas estão a menos de 5 minutos. E são todas 10, né? Todas 10 aqui em Lake Nona e leva os filhos para a escola menos de 5 minutos. O aeroporto tá a 15 minutos. Aquele centrinho, você conhece aqui, Lake Nona? Aquele centrinho que tem o box park e tal, tá assim a 10 minutos. Então, assim, é muito perto da vida de Lake Nona, né? Então, a Lake Nona é mais aquela coisa mais moderna, aquele bairro, né? Nem cidade, aquele bairro planejado, tecnologia, a área médica também aqui é muito forte. Então, aqui a gente tem o Medical City, que tem a Escola de Medicina da UCF, tem o Hospital dos Veteranos, tem o Hospital do Câncer. Então, assim, aqui tem muita coisa nessa área, né? E eu fiquei impressionado, porque fazia uns 2 anos que eu não vinha e eu não acreditei na quantidade de comércio que abriu. Novo. 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 Tudo comércio novo. Não, tem muita coisa nova, muito restaurante bom. Muito restaurante bom, tem alguns até com estrela Michelin que ganhou, que tá aqui em Lake Nona. Mas assim, é uma cidade que quem busca, né, essa parte mais nova, tecnologia, fibra ótica, é da área da saúde. Pra você ter uma ideia, falam que aqui é o Silicon Valley da saúde. Não, inclusive, eu andei pesquisando e 40% das pessoas que compram aqui vêm da Califórnia. Vem da Califórnia. Né? Porque é parecido com a Califórnia. A vibe. E o custo de ter uma casa aqui comparado com a Califórnia desse tamanho. Nossa, 10 milhões lá. Aqui tem 650 metros quadrados interno, né? Não área total construída. Então, assim, por esse valor você não encontra na Califórnia, você não encontra em Nova York. E é incrível, né? Como é que constrói em 8 meses? 8 meses. Como é que constrói em 8 meses? No Brasil demora 3 anos, né? 3 anos, 4 anos. Eu tive um cliente, ele mostrava para mim a casa mais ou menos desse tamanho que ele estava construindo, 5 anos. 5 anos. 5 anos. É diferente, né? Querendo ou não, eles estão tentando levar esse estilo de construção. Parece que tem drywall agora lá, né? Tem assim, mas eu acho que aqui, lá vai custar um pouquinho para trazer essa velocidade, né? Eu acho que, eu falei no meu último vídeo, eu falei, eu acho que os brasileiros deveriam fazer a casa
de bloco de concreto, como eles fazem mesmo, fazer laje, como eles Foi fazem, aham. tal, mas os interiores devia ser tudo Drywall. madeiramento e drywall. Mais fácil. Fácil de mudar, fácil de... Lá no Brasil Reforma. ainda coloca conduíte dentro da parede para passar o fio. Daí você quer mudar uma tomada, você arrebenta a parede. Meses pra Mês arrumar. quer colocar um ponto de luz, é uma laje de concreto. É assim, esse é o problema. Se você quiser acrescentar luz, tudo, mas a laje de concreto é bom que você não escuta, né? Quem anda lá em cima. Aqui quem tem casa de 2 andares sabe. A criança tá andando, você Andando, você ouve tudo. E dependendo da construtora, da construção, parece que vai cair a casa. Vai estalando assim, né? Você vai andando assim, vai acontecendo alguma coisa aqui. Você vai andando, vai fazendo creque. E aqui, o que é bom, né? É que os quartos estão pro lado, né? Aqui na área principal é pé direito duplo, então aqui você não escuta realmente nada. Não. Né? Você não tem esse problema de... E também a Toll Brothers é uma construtora que cuida, né? Que tem um cuidado maior, assim, vejo. Tanto na construção, né? Nos acabamentos. Só essa porta aqui deve custar uns $50 mil. Né? Esquadria. Prova de furacão, com vidro duplo. É isso. E lá em cima, né? Olha. Nossa, eu gosto muito. Você colocaria uma cortinona de lá de cima? Não. Não? Acho que não. O que você faria? Deixaria? Eu deixaria. Porque assim, essa sala não é para escurecer. Não. Colocaria aqui, se você quiser assistir uma TV de tarde e tal, talvez colocaria controle remoto. Mas é muito difícil escurecer uma sala dessa aqui. Muito difícil. Você quer ver cinema, tudo, você vai lá para a sala de cinema. Aqui é para receber. Receber, conversar, tal. Ela tem que ficar aberta mesmo. Então assim, bonito. Geralmente a gente põe embaixo assim. E essas cortinas duplas, a sua casa é dupla assim também? Não. Tem o pé direito alto, mas não é assim dupla. Essas cortinas duplas precisa ser muito bem instalada, porque se uma criança puxa aquele negócio cai lá de cima, né? Então assim, a gente tem que pensar na segurança. Eu nunca pensei nisso, mas imagina o trabalho. Porque cair daqui, ó, vai machucar, mas não vai matar. Mas cair de lá de cima pode até matar. Então assim, e precisa ser um tecido levíssimo. Porque eu ia falar otherwise. Eu ia falar, do contrário, você tem que abrir a parede lá, instalar um 2x4, um madeiramento de suporte dessa cortina, aí pôr o drywall de volta, bonitinho, daí você põe o suporte, se você vai pôr uma cortina de veludo. Porque ela vai pesar 10 quilos. Não, acho que... Teria que ser um voal bem levinho, né? Mas, Bruna, parabéns pelo listing, adorei. Adorei te ver também. Acho que a última vez que eu te vi foi lá naquele curso, né? Qual? Um curso que da Andrea? Da Andrea, lá do cartório, Style. Você tava de barrigão já. Enorme. São 6 meses, O Alex foi lá levar o presente de vocês. Na Select você não foi? Não fui. Nossa, que vergonha. Eu comprei, no dia eu não podia. Você lembra o que você comprou? Lembro. Eu vou te mostrar, porque ela usa todo dia. É uma mantinha. É uma mantinha. Isso, mas tinha um travesseirinho, tudo. O travesseirinho ela usou quando ela era pequenininha, mas a mantinha, eu filmei, eu devia ter... Era um kit. Ela usa. E aquela semana nós tínhamos acho que 2 ou 3 casas para entregar. E você tava maluco. E eu tava montando as casas. Ele e acho que o seu. Meu sobrinho. Seu sobrinho. Juliano. Ele chegou em casa e falou assim, baby, Bruna Sereno is so nice. Ele é super sweet. Eu gosto muito do Alex. Ele é muito querido. Não tem quem não goste. Não, ele é sensacional. Sensacional. Então, tá. Que bom. Então, nós vamos terminar esse vídeo hoje. Espero que você tenha gostado dessa casa. Ela é uma casa de altíssimo padrão, luxuosa, numa área super valorizada. São 650 metros quadrados de área construída com ar condicionado, né? Deve ter umas 3 máquinas, né? Tem uma para suíte, uma para essa área e outra lá para cima. E os brasileiros podem comprar financiado também, né? Nós conseguimos financiamento até 4 milhões, a entrada é 25%, é um pouco maior. Talvez tenha que dar uma entrada de 30%, mas é possível financiar. Hoje o juros está mais ou menos 6,5%,
até 7% anual simples, não é composto. E as prestações podem ser divididas em até 30 anos, sendo que sendo que o banco inclui na prestação o IPTU do imóvel, né, que é o taxes e o seguro. E aí fica uma prestação fechada, tá certo? Se você tiver interesse, pode entrar em contato comigo ou com a Bruna. Nós fazemos essa pequena viagem para abrir e mostrar para você esse imóvel maravilhoso. Querida, muito obrigado de ter me convidado. Tava morrendo de saudade. Espero que a gente faça mais. É isso aí. Né? A hora que eu Obrigada a tiver você. Eu quero conhecer a sua casa. Tá, agora a hora que ela ficar pronta, vai ficar pronta em outubro. Tá. Daí nós vamos fazer uma festinha de inauguração, você já tá convidado. Mas eu quero te chamar também para você ir lá na nossa casa. Tá, vou sim. Combinado. Então a gente podia mostrar uma casa do Bela Colina. Vamos, né? com certeza. Então tá, querida, muito Agora obrigado. vamos tomar nosso café. Vamos, agora você vai tomar café. Tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.